Continuando então o nosso estudo, se você já entrou nesse estudo, por favor, escute o anterior para você conseguir ter essa sequência. Então no capítulo 10, verso 2, Jó agora estava dizendo: por que o Senhor está contendendo comigo? No 9 ele aceita, no 10 ele questiona. Então nós vamos agora continuar. 10 verso 2, direi a Deus, não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Então Jó agora quer entender por que Deus está contendendo com ele. E a gente vai continuar. E nós vamos agora para o 13. Nós vamos ver que cada capítulo Jó está de um jeito. 13 verso 2. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero me defender perante Deus. Então nesse capítulo agora, Jó ele não está nem aceitando, ele não quer nem mais entender. Ele já quer ele quis entender e agora ele quer se defender perante Deus. Você está entendendo que cada capítulo está de um jeito? Agora, nós vamos para o capítulo 16. Sabe, Satanás, ele deixou a esposa de Jó. Ele deixou a esposa de Jó porque ele sabia que ela poderia... Ele deixou tudo que poderia atormentar. Então, mulheres, prestem bem atenção nisso. Muita atenção, porque nós somos âncoras e jogamos nossos maridos lá para baixo, ou nós somos mulheres que levantamos os nossos maridos. E Satanás, ele deixou bem a mulher de Jó. A Bíblia diz que tem mulher que é tão rixosa que é igual uma goteira. Como você é? Você está elevando? Você está elevando o seu marido? Elevantando não existe, né? Elevando o seu marido, ou você está jogando ele para baixo? Agora, quem mais que Satanás usou para fazer? Gente, vocês estão entendendo que se Jó pecasse contra Deus, Deus seria mentiroso? Você está entendendo que é o caráter de Deus que está aqui em prova? Estão entendendo isso? Isso é profundo demais. Porque é simplório demais resumir o livro de Jó em dor, paciência e sofrimento. E no livro de Jó, nós vamos ver que Deus transforma maldições em bênçãos. Deus transforma tragédias em bênçãos, porque essa é a especialidade de Deus. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria e é sempre Ele está nos dizendo isso. Agora, nesse momento, quando você estuda profundamente a história de Jó, nesse momento a fé de Jó quase vacila. Quase que Jó peca contra Deus, e se Jó pecasse contra Deus, Deus seria mentiroso. Na verdade, agora ele tem me fadigado. Tu assolaste toda a minha companhia. Testemunha disso é que já me fizeste enrugado. A minha magreza já se levanta contra mim e o meu rosto testifica contra mim. Queridos, eu não tenho como passar capítulo a capítulo. Mas eram os amigos de Jó que estavam mais sendo usados pelo mal. A mulher dele também, mas entenda a mulher. Gente, ela perdeu todos os filhos. Foi uma mulher que sofreu muito. Agora esses amigos não, eles vinham para acusar. Para dizer, ei Jó, você está pecando, por isso que Deus está pesando a mão sobre você. Agora nós vamos entender no final o que acontece com esses amigos de Jó. Gente, esse livro é sério, esse livro revela coisas sérias, esse livro é o grande conflito entre Deus e Satanás. E nós precisamos entender porque nós estamos inseridos nesse grande conflito. E nós precisamos entender porque esse grande conflito acontece nas nossas vidas. E nós precisamos abrir os nossos olhos, porque nossa luta não é contra sangue nem carne, é contra principados e potestades. E agora, então aqui, sabe, Jó estava dialogando com Deus. Ele diz, ei Senhor, não adianta, Senhor, a minha magreza já se levanta contra mim. Senhor, olha aqui, ó, eu tô pele e osso. Não adianta eu falar que eu não pequei contra o Senhor, porque, sabe, o meu rosto testifica, Senhor, o Senhor me enrugou. Por que Jó está dizendo que Deus enrugou? Porque Jó era um homem robusto, e agora Jó era pele e osso. Então ele diz, o Senhor me enrugou. O Senhor me enrugou. Então, na verdade, agora ele tem me fadigado. Ele estava cansado daquilo tudo. Tu assolaste toda a minha companhia. Então ele continua atribuindo falta a Deus. Gente, nós vamos ver que isso aqui é muito sério. Vocês vão ver o que quando Jó entende o que ele fez aqui, o que acontece. Vocês vão ver a posição que Jó toma. Porque Jó vai entender que ele não podia ter atribuído falta a Deus.
porque Deus é Deus o culpado do seu sofrimento, você vai entender quem é o culpado do sofrimento na terra. E quem é que vai mostrar nesse livro? O próprio Deus. O próprio Deus vai mostrar. Vamos continuar. 19. Gente, esse capítulo é incrível. 19, verso 8. O meu caminho ele entristeirou, já não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Jó está dizendo para Deus: ei Deus, sabe a minha condição? Deus, eu não posso andar, eu não posso levantar, eu não posso caminhar. Deus, o Senhor entristeirou. O que é entristeirar? É colocar um paredão. O Senhor pôs um paredão, Senhor. O Senhor pôs um paredão e eu não posso passar. E além do Senhor colocar esse paredão, o Senhor pôs trevas no meu caminho. Era assim que Jó se sentia. Era assim que Jó enxergava. Agora veja o verso 23. Quem me dera se as minhas palavras fossem escritas? Quem me dera se elas fossem gravadas no livro? Ei, eu te pergunto. Estavam sendo gravadas? Todas elas. A minha história, a sua história, também está sendo gravada no livro, lá no céu. Todas, todos nós. A de Jó foi transmitida aqui para a Bíblia, mas está escrita lá no céu. E a minha e a sua também. Só que Jó diz assim: quem me dera se as minhas palavras fossem escritas, quem me dera se elas fossem gravadas no livro. E elas estavam sendo, mas ele não estava conseguindo entender. Porque quando você está no meio de um grande conflito, quando você está no meio da dor, você não consegue entender. Parece que nossa visão, se a gente consegue só olhar para frente, a gente não consegue ter uma visão ampla, a gente não consegue entender esse grande conflito. Abra os seus olhos. Agora, veja o verso 25, que lindo. Jó que ele diz assim: pois eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. Que lindo isso. Jó estava no mais profundo abismo, no mais profundo sofrimento. Mas ele diz assim: mas eu sei que o meu Redentor vive. Mas eu sei que ele vai se levantar sobre a terra. E no verso 26, Jó ele era tão inteligente que Jó é a primeira pessoa a falar na Bíblia sobre a ressurreição. Porque ele diz assim: e depois de consumida a minha pele. Quando é que a nossa pele é consumida? Quando? Quando nós morremos. Aí nossa pele é toda consumida e nós ficamos só os ossos. E ele diz então: depois de consumida a minha pele. Então ele achava que ele ia morrer. Ele estava aqui achando que ele ia morrer. Depois de consumida a minha pele, contudo minha carne eu verei a Deus. Então eu vou morrer. Eu vou ficar só nos ossos. Mas o Senhor vai me ressuscitar em carne e eu verei a Deus. Ele está falando da ressurreição. Que tremendo. Agora ele diz assim: vê-lo-ei por mim mesmo, e não outros olhos o contemplarão. Por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior. Jó estava com saudade daquele relacionamento saudável com Deus. Nós vamos pular agora alguns. Nós vamos para o 23. 23, esse capítulo, olha só o que acontece aqui. Ainda hoje, Jó está dizendo: ainda hoje minha queixa está em amargura. A minha mão pesa sobre o meu gemido. Se eu soubesse onde encontrar o tribunal de Deus. Se eu soubesse, então me achegaria ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha causa e a minha boca se encheria de argumentos. No capítulo 9 ele diz: eu não tenho palavras para falar com Deus. Eu vou aceitar. No 10 ele diz assim: olha, ele está começando a querer entender por que Deus está contendendo com ele. No 13 ele quer se defender. E agora ele diz: se eu soubesse onde é o seu tribunal, Deus, eu iria. Olha o que ele diz: então chegaria ao seu tribunal, eu exporia diante dele a minha causa e a minha boca se encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia e eu entenderia o que ele me dissesse. Agora Jó estava cheio de si. Porque assim somos nós. Às vezes nós estamos lá, vou aceitar. Outras você quer entender. Altos e baixos. E agora Jó estava aqui. Eu agora tenho palavras. Minha boca está cheia de argumentos. Minha boca está cheia de argumentos para falar com Deus. Quem somos nós diante de Deus? Ele pediu um encontro, não pediu? Porque ele diz assim: se eu soubesse onde é o tribunal de Deus, eu iria até o tribunal de Deus. Queridos, ele pediu um encontro e ele vai ter esse encontro. Agora, eu tô num raciocínio, mas eu quero falar só pra você, homem.
porque eu tenho visto famílias sendo destruídas por essa miséria. Então, eu vou abrir só um parênteses, só uma janelinha aqui, só para você. 31, verso 1. Leia comigo. Homem, pega a sua Bíblia e leia comigo. Fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, fixaria numa virgem? Jó, homens, não olhava para uma mulher vestida. Ele tinha uma aliança com os olhos dele. Você tá olhando que tipo de mulher? Eu não sei sua história. Eu não sei se você ou algum amigo. Mas se você não faz isso, louvado seja Deus. Mas se você sabe de algum amigo que fica vendo filme pornográfico, videozinho de WhatsApp de pornografia, abre os olhos desse homem. Porque se Jó, que fechou as avenidas da alma, estava passando por esse momento, você imagina a sua vida se você dá margem e motivo? Porque Jó não estava dando e estava acontecendo isso. Agora imagina você que abre o caminho para as misérias. Porque as avenidas da alma, o que você vê, o que você fala, o que você escuta, o que você toca, dá autoridade para Deus ou para Satanás. Então, em nome de Jesus, eu estou vendo famílias sendo destruídas por conta de pornografia. Esse mal entrou e está devastando as famílias. E em nome de Jesus, se você assiste, por favor, pare com isso. Pare com isso. Isso é uma miséria. Isso é uma miséria. Isso é uma desgraça para a sua vida. Não deixe Satanás dominar o que você enxerga. Porque os olhos é uma avenida da alma. Agora esse homem, ele está dizendo assim, ei Senhor. Ele está falando da sua integridade. Então, homem, por favor, abra esses olhos. Que porção teria eu do Deus lá de cima? Ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Ei, Senhor, eu fiz uma aliança com os meus olhos, eu sou íntegro, Pai. Por que está tudo acontecendo comigo? Mas você vai entender. Você vai entender. Agora eu só quero que você entenda uma coisa. Se esse homem que tinha essa integridade estava vendo, imagina você vendo essa pornografia. Não deixe o mal destruir sua família. Em nome de Jesus, fecha parênteses. Fecha a janela. E vamos voltar para o nosso raciocínio. 38. Jó pediu um encontro com Deus e ele vai ter. Chegou nesse encontro. 38, verso 1. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: Quem é esse? Quem é esse que escurece com palavras sem conhecimento? Ei, Jó, você não entende o que aconteceu no céu. Você não entende o meu diálogo com o meu arqui-inimigo. Você não entende nada, Jó. Queridos, Deus amava Jó, mas Deus não chegou passando a mãozinha na cabeça de Jó. Deus chegou colocando Jó no lugar dele. Deus te ama, Deus me ama. Mas eu tive uns momentos com Deus, onde eu barganhei, onde eu tive autopiedade, onde eu chorei. Mas de nada adiantou. Porque Deus não passa mal. Deus, ele é um Deus de amor, que quer nos mostrar o caminho certo. E agora ele está perguntando para Jó. E agora no verso 3, Deus diz assim: cinge os teus lombos como homem. O que é cingir os teus lombos como homem? Na Bíblia, Deus está dizendo: ei Jó, te prepara, Jó. Te prepara, Jó. Você vai entender. Você quis vir ao meu tribunal. Você quis um encontro comigo. Agora você aguenta. Agora você aguenta. Te prepara, Jó. Queridos, e agora essa situação aqui nesse livro vai ficar sério. Você vai ver. Que tremendo. E agora ele diz assim: agora cinge os teus lombos como homem. Eu vou te perguntar e tu me ensinarás. Jó podia ensinar alguma coisa para Deus? Podia? E Deus está colocando Jó no lugar dele. Agora ele diz assim: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Jó, eu sou imortal, você é mortal. Ponha-se no seu lugar, Jó. Agora vem. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Deus aqui está dizendo: eu sou onisciente, eu sou onipresente, eu sou onipotente. Agora ele está dizendo aqui, ó: sobre que estão fundadas as suas bases? Por que essa tanta atribuição de falta a mim? Onde estão as suas bases fundadas, Jó? Onde estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a pedra de esquina? Deus agora está falando da criação. Você estava lá? Quando eu estava criando esse universo?
Para você ver como eu criei esse universo. Como eu criei harmonioso, cheio de júbilo. Você sabe o que aconteceu? Agora ele diz assim, quando as estrelas da alva juntamente cantavam e todos os filhos de Deus se jubilavam. Ei, Jó, eu criei um universo perfeito. Tudo era harmonioso, as estrelas cantavam, Jó. Mas entrou um degradador no mundo que se chama pecado. E ele tem devastado as famílias. Ei, Jó, você acha que você tem problema? Problema tenho eu, Jó. Queridos, problema tem Deus. Você acha que você tem problema? Problema tem Deus. O nosso problema se resume no nosso problema, na nossa família. Agora o de Deus, Deus ele tem que cuidar de todo o universo. Deus agora vai fazer 2 capítulos só de pergunta para Jó. E você vai notar, eu convido você a ler, que Deus só vai falar de animais que não tem ninguém por eles. Por que Deus não fala dos animais domésticos? Porque dos domésticos o homem cuida. E ele queria mostrar para Jó que ele tinha que cuidar de quem não tinha cuidado. Veja aqui. 38, verso 39. Porventura caçarás tu a presa para leoa? Ou saciarás o fome dos leões? Ei, Jó, depois que esse pecado entrou no mundo, depois que esse degradador, eu tenho que saciar a fome dos leões. Eu tenho que cuidar deles. 39, verso 1. Sabe o tempo em que as cabras monteses têm seus filhos? Observastes as servas quando dão suas crias? Ei, Jó. Por que ele está falando de cabras monteses? São as que vivem nas montanhas. Ei, Jó, quando elas dão suas crias, se eu não estou lá, os predadores vêm e matam todos os filhos. Eu tenho que cuidar de tudo, Jó. De tudo, Jó. Tá entendendo o que Deus está dizendo? Queridos, e eu comecei a pensar. Eu conheci uma pessoa, eu tive o privilégio de conhecer. Que testemunho forte o dela. Eu tive o privilégio de fazer os 2 quartinhos dela. Ela chama Lucélia Rodrigues. Eu te convido a assistir o testemunho dela. Lucélia Rodrigues, um testemunho poderoso. E essa menina, ela diz que a desgraça dela, ela usa essa palavra, começou quando os pais se separaram. Satanás quer acabar com as famílias, para acabar com os nossos filhos. Não permita. E a pornografia é um meio disso. E agora, ela disse que noite ela dormia com o pai, noite ela dormia com a mãe. E Deus está dizendo para Jó, ei Jó, eu tenho que cuidar de tudo. Seus problemas se resolvem na sua vida. O meu não, Jó. Eu enxergo entre 4 paredes tudo que acontece no mundo. Você já parou para pensar isso? Que Deus enxerga entre 4 paredes tudo o que acontece no mundo? E aquela menina, ela era a 5ª menina, onde aquela mulher ela adotava as crianças, torturava e depois matava. 2 anos sendo torturada. Porque assim, olha, noite ela dormia com o pai, noite com a mãe, até que o pai abusa dela. E ela vai só para a mãe. E a mãe não tinha condições de criá-la, deu para uma empresária, Silvia Calabrese. Queridos, isso saiu em rede nacional. Isso saiu todos os SBT, todas essas emissoras, todas elas saem. Então isso saiu em rede nacional. Tudo. Onde está aquela menina torturada? Foi um caso que abalou o Brasil. E agora, presta atenção como Deus é especialista em transformar tragédias em bênçãos. E nós vamos ver isso também na vida de Jó. Mas Deus está mostrando para Jó. Ei, Jó, eu imagino que Deus vai falando nesses casos para Jó. Ei, Jó, eu preciso dar conta da Lucélia, eu preciso dar conta da Glorinha. E agora essa menina é torturada todos os dias. Queridos, ela disse que de tempo em tempo ela comia cocô de cachorro. Eles deixavam ela com sede. Quem fazia isso? Essa mulher e a ajudante, a empregada. As duas estão presas. E agora, essa menina, ela de tempo em tempo tinha que comer cocô de cachorro, beber o próprio xixi, o xixi de cachorro. Ela levava choque. Essa mulher pegava ela, colocava na máquina. Quando ela estava afogando, ela tirava. Ela dormia 3 horas no dia, ela sujava a casa inteira e colocava ela para limpar.
colocava barata na boca dela, pimenta, colher quente na boca dela. Aquela menina, ela ficava pendurada em uma escada com uma corrente, com as mãos para cima, nessa posição, por horas, horas, horas e horas. E ela disse que ela não suportava ficar nessa posição. Ela só conseguia suportar quando ela dormia naquela posição. E um dos castigos dela também era ler a Bíblia. Mas ao ler a Bíblia, ela encontrou a palavra de Deus. Ela colocava, diz que tem um Deus, lê aí. Era uma das torturas dela. Mas a Lucélia encontrou Jesus ao ler a Bíblia. Isso aqui é uma fonte inesgotável. Isso aqui tem poder para transformar. E agora, a Lucélia, ela olhou para o relógio, 10h25. Ela disse, Senhor, eu tenho mais... Ela ficava naquela posição 3 horas, 2h30 ali naquela posição. Ela disse, Senhor, por favor, me ajuda a dormir novamente. E ela disse que pela primeira vez ela fez uma oração. Senhor, me tira daqui, ou me faça morrer, eu não aguento mais. São 2 anos sendo torturada. Queridos, eu tô falando só algumas, assiste o testemunho dela. Você vai ver os policiais mostrando todos os crimes, os cadernos. Tinha ali de hora em hora a tortura. Eles mostram todo o material que eles usavam para torturar essa menina. Ela fez uma oração. Com 3 minutos, ela disse que adormeceu. 10h28, os policiais chegaram arrombando a porta. Aquela policial tirou, filma, ela tá naquela posição. Vocês vão ver ela nessa posição, ali na filmagem. E quando ela está naquela posição, os policiais, então, eles pegam ela, colocam no colo. E a policial diz assim, ei, Lucélia, ela tava tremendo, não tenha medo, eu te amo. Ela diz, eu nem sabia mais o que era amor. 2 anos sendo torturada. Eu disse, como é que você me ama? Você não me conhece. Ela diz, eu te amo, porque o Senhor me mandou aqui. E ela começa a gritar, Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe. E a Lucélia, ela diz, Deus, Ele escuta as orações antes de nós clamarmos. Queridos, eu tinha 3 minutos que eu tinha clamado. Os policiais estavam ali naquela rua. Deus já estava entrando com providência antes de eu clamar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E agora ela é levada para um abrigo. E quando ela chega naquele abrigo, ela recebeu uma carta. E a carta era aquela música Aos Olhos do Pai, da Ana Paula Valadão. E aquela menina, ao receber aquela carta, ela foi para a diretora e disse, olha tia, olha que linda essa carta. E ela olhou e falou, isso é uma música. E ela colocava aquela música para aquela menina ouvir. E ela disse que aquela música alentava o coração. Eu conheci a Lucélia pessoalmente. Queridos, a Lucélia tem a língua, você vai ver no vídeo, ela tem a língua toda cortada, porque ela tinha que colocar a língua para fora e ela pegava alicate e apertava até rasgar a língua daquela menina. Isso é ser humano? Não, isso são demônios. Só um demônio pode fazer isso com a vida do outro. E agora ela tem um jornal lá de Goiânia que vai lá para ver como está aquela menina torturada. E aí aquele homem disse assim, ei, qual é seu sonho, Lucélia? Ela disse, conhecer Ana Paula Valadão, da música Aos Olhos do Pai. Coincidência não, coincidência são pequenos milagres que Deus prefere ficar oculto. Ana Paula Valadão estava em Goiânia e um membro da igreja levou aquele jornal. Ela disse, traz essa menina. Enfim, essa menina veio parar em Belo Horizonte. Essa menina foi adotada pela pastora Zenete. E essa menina começou a ter um lar. Só que ela não era feliz. Por que ela não era feliz? Porque ela não conseguia perdoar os pais e nem a Silvia. E aquela pastora começou a dizer para ela, Lucélia, você precisa perdoar, filha. Você precisa perdoar, senão você nunca vai ser feliz. Perdoe, perdoe. E ela começou a falar da parábola do servo e do conservo. Eu não tenho tempo para abrir essa janela e falar, mas aprenda sobre essa parábola do servo e do conservo. Queridos, por favor, em nome de Jesus, nós precisamos entender. E aquela menina foi em Goiânia. E aquela menina, ela perdoou os pais. E ela disse que ela sentiu algo assim, muito impressionante no seu coração. E quando ela foi impressionada daquela maneira, ela voltou, mas ela ainda não era feliz por completo. Por quê? Por quê?
porque ela não tinha perdoado a Sílvia. E ela disse: Senhor, é difícil demais. O perdão não é um dom meu, é um dom seu. Eu entendi quando eu perdoo os meus pais, me ajuda a perdoar. E ela diz assim: olha, eu não sei qual é o seu sofrimento, eu não sei qual é o seu problema. Eu não estou dizendo que o meu é maior do que o seu. Só posso te dizer uma coisa. Eu só posso te dizer uma coisa. Se eu fui capaz de perdoar essa mulher, você pode. E ela perdoou essa mulher. A história dela é linda. Deus mudou a história dela. Aquela delegada foi madrinha do casamento dela. Linda a história da Lucélia. Assista. Lucélia Rodrigues, um testemunho poderoso. Então agora vamos voltar para a história de Jó, porque nós temos algumas coisas para entender. Então agora eu imagino que Deus começa a falar: ei Jó, tá entendendo a história da Lucélia? Tá entendendo a história da Glorinha? Gente, sabe como é a história da Glorinha? A Glorinha, ela não consegue gostar de homem, porque a mãe dela, quando ela era criança, segurava ela para dar ela a troco de bebida, de cachaça, para homens abusarem. Queridos, são seres humanos sofrendo demais por esse degradador que se chama pecado. E Deus, ele se preocupa e ele tem que cuidar da Lucélia, ele tem que cuidar da Glorinha. Então ele está dizendo: ei Jó, você acha que você tem problema? Ô Jó, problema tenho eu. Eu tenho que cuidar de todos os meus filhos. Agora vamos aqui, verso 13, 39, verso 13. A avestruz bate alegremente suas asas, porém são benignas as suas asas e as suas penas. Ela deixa os seus ovos na terra e o esquenta no pó. Esse texto é profundo, esse verso é profundo. E Jó, eu te dotei de sabedoria. Mas você está atribuindo falta a mim? Jó, você está atribuindo falta a mim? Você está dizendo que eu sou o culpado do seu sofrimento? Jó, sabe a avestruz? Ela não tem inteligência. Ela é irracional. Só que ela põe o seu ovo lá na terra e ela sabe que eu vou cuidar do seu ovo, Jó. Ela sabe disso. E ela bate suas asas alegremente, porque ela sabe que eu vou cuidar do seu ovo. Ela confia em mim. Você não. Meu irmão, você tem confiado em Deus? Você tem confiado em Deus? Verdadeiramente você confia em Deus? Porque às vezes nós falamos que confiamos, mas será que verdadeiramente nós confiamos em Deus? 40. Respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo: porventura contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Eu te pergunto, meu irmão, você tem contendido com Deus? É sabedoria contender com Deus? É sabedoria? E Deus diz assim: quem repreende assim a Deus? Responda isso. E agora, sabe um pai que tá batendo o filho? E assim, batendo no modo de dizer assim, né, com as palavras. E Jó fala assim: ei, Senhor, eu entendi tudo. Eu entendi tudo. E agora Jó responde a Deus. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: eis que eu sou vil. Queridos, outra Bíblia diz: eis que eu sou indigno. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você entendeu quem era Jó? Íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Quem sou eu e quem é você? Contender com Deus é sabedoria? Agora Jó, quando Deus faz essas perguntas para ele, Jó diz assim: eis que eu sou vil, eis que eu sou indigno. E Jó não tinha mais argumento nenhum. E agora ele ainda diz assim, ó: que te responderei eu? A minha mão eu ponho na minha boca. A minha mão eu ponho na minha boca, quer dizer, eu não vou falar mais nada, Senhor. E ele diz assim, ó: uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Isso está no verso 5, 40, verso 5. Agora, quando Jó acha que acabou e que ele entendeu tudo, veja o que Deus diz no verso 7, 40, verso 7. Cinja agora os teus lombos como homem. Eu te perguntarei, e tu me explicarás. O que é cingir os teus lombos como homem? Ei, Jó, te prepara, Jó. Eu não acabei, não. E Deus não tinha acabado, não. Porque agora é o extraordinário do livro. 41. Eu te desafio a achar Satanás do 3 ao 40. Você acha ele no 2, fazendo a miséria. Você acha ele no 1, fazendo a miséria. Agora, a partir do 3, ó, ele esconde a mãozinha, ó, esconde e deixa a culpa pra quem? Pra Deus. É assim que ele faz na sua vida. Ele faz as misérias na sua vida, esconde a mãozinha e deixa você atribuindo falta a Deus. Agora, atribuir falta a Deus é sabedoria? Contender com Deus é sabedoria? Em nome de Jesus, você vai assistir até o final desse vídeo. Agora, olha só. 41, verso 1. Deus agora suscita um animal terrível. Que animal é esse?
Vamos lá. Poderás tirar com um anzol o Leviatã? Ou ligarás a sua língua a uma corda? Então Deus agora suscita um animal aqui que chama Leviatã. E quem é ele? Quem é o Leviatã? Quem é esse animal terrível? A Bíblia mesmo se explica. E se sua versão tá crocodilo, não é a versão certa. Eu te conselho, eu ganhei essa Bíblia do pastor Jeú. Eu orei por essa Bíblia, porque eu queria uma Bíblia trinitariana. E o pastor Jeú me deu de presente essa Bíblia. E a versão dela, a linguagem dela é perfeita. Para mim é a melhor. E aqui ele diz assim, ó, no verso 18, porque crocodilo não tem essas características que tá aqui no verso 18. Ó, cada um dos seus espirros faz resplandecer luz, e os seus olhos são como pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faísca de fogo salta dela. Crocodilo põe fogo pela boca? Não. Agora olha o verso 21. O seu hálito faz incender carvões, e da sua boca sai chama. Qual é o animal que põe fogo pela boca? Dragão. Então quem é que Deus está suscitando aqui? Dragão. Quem é o Leviatã? O dragão. Porque lá em Isaías, a Bíblia se explica, ela mesma se explica, não é assim? Isaías 27, verso 1, diz aqui assim, ó. Naquele dia, o Senhor castigará com dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz. Quem é serpente? Serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Quem é o Leviatã? O dragão. Então, poderás tirar com um anzol o Leviatã? Ei, Jó, você pode ir lá no mar com um anzolzinho e pescar Satanás? Você pode ir com ele? Então, agora Deus põe culpa em quem tem culpa. Deus agora mostra, ei, Jó, você está atribuindo a falta a mim, mas não sou eu o culpado do sofrimento. Eu permiti, mas quem fez toda essa miséria foi ele, o meu arqui-inimigo. E Jó agora entende, abre os olhos. E Jó entende o grande conflito. Agora veja o 42. Então Jó respondeu ao Senhor dizendo: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó entende, oh Senhor, agora eu entendi. Agora eu estou entendendo. Senhor, eu estou aqui para reivindicar o seu caráter. E esse propósito do Senhor não podia ser impedido, porque ninguém, até quem trabalha contra, acaba ajudando. E agora ele diz assim, ó, quem é esse que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que eu não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis, eu não entendia. Deus, eu não entendia sobre esse encontro. Eu não sabia que teve esse encontro no céu. Eu não sabia que Satanás te chamou de mentiroso, Deus. Isso eram coisas para mim inescrutáveis e eu não entendia. E agora ele entendia. Porque no 41 Deus mostrou tudo. Deus revelou tudo para Jó. Todo o grande conflito. E agora ele diz assim, ó. Escuta-me, pois. Eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Agora Jó entende. Oh, Senhor. Não era Jó? Era Jó que tinha que aprender com Deus e não Deus com ele. E aqui diz assim, ó. Com ouvir os meus ouvidos ouve, agora os meus olhos te veem. Por isso me arrependo no pó e na cinza. Eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Se você contendeu com Deus, em nome de Jesus, peça perdão a Deus. Em nome de Jesus. Porque aqui Jó entendeu. E Jó pediu perdão a Deus por tudo. Agora veja mais aqui, ó. Depois que o Senhor falou, acabou esse encontro com Jó. Verso 7. Sucedeu que acabando o Senhor de falar aquelas palavras para Jó, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que era reto como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó. E Jó vai oferecer holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Queridos, aqui o que está acontecendo aqui? Quem foi os maiores? Quem mais foi usado pelo inimigo para fazer Jó pecar? Os amigos dele. E se Jó tivesse pecado, quem seria mentiroso? Quem? Sim, Deus seria mentiroso. Então agora Deus está o quê? Irado.
Então, olha só, quando você vê alguém, eu tô dizendo porque isso aconteceu comigo, em pele e osso numa cama, a mão de Deus tá pesando sobre essa pessoa. Você tá atribuindo falta a Deus. É Deus o culpado do sofrimento dela? Não. Ficou claro que não é Deus o culpado do sofrimento. Você vê alguém em depressão e você diz, a mão de Deus tá pesando sobre essa pessoa. Você tá sendo como os amigos de Jó e nem a sua oração Deus vai ouvir. Porque você tá atribuindo que Deus é que tá causando aquele mal e Deus não causa mal. Deus é um Deus de amor, de misericórdia. Deus não machuca os seus filhos, queridos. Quem é o culpado do pecado nesse mundo é o mal e não Deus. Então, em nome de Jesus, se você já falou isso, peça perdão para Deus, porque Deus não é culpado do sofrimento no mundo. E agora, Deus diz assim, olha, nem a oração de vocês eu vou atender. Agora, peça Jó para orar para vocês. Agora, olha que homem é Jó. Olha que homem. E agora esses amigos chegam e pedem. Jó agora podia estar assim, com o cotovelinho doendo, todo cheio de ressentimentos. Eu vou orar por vocês. Vocês quase me fizeram pecar e eu vou orar por vocês. Não, mas Jó ora. Jó ora. E aqui está o segredo. 42, verso 10. Então o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó possuía antes. Deus não chegou passando a mão na cabeça de Jó. Deus colocou Jó no lugar dele. Mas agora Deus, ele mostra a sua especialidade, transformar tragédias em bênçãos. E a vida de Jó é transformada, porque Deus dá em dobro para Jó. Deus dá 10 filhos para Jó. Jó foi o único ser humano nessa terra que teve a certeza que os seus outros 10 filhos estariam salvos. Eu daria tudo para ter certeza da salvação dos meus filhos. Tudo. E Jó teve. Porque Deus deu para ele 10 e disse, ei meu filho, te dou 10. Porque os seus 20 que você orava, os seus outros 10 que você orava, você vai ter lá no céu 20 filhos. Você entendeu isso? Você imagina o coração de um pai saber que todos os seus filhos vão ser salvos? Pois Jó teve. Jó teve essa certeza, porque Deus transformou toda a tragédia em bênçãos. Queridos, o segredo está em orar. Quando nós oramos pelos nossos inimigos, o Senhor muda nosso cativeiro. Perdoe as pessoas. Se Jó não tivesse perdoado os seus amigos, ele teria perdido essa bênção. Mas ele não perdoou essa bênção. Ele não perdeu essa bênção, porque ele orou pelos seus amigos. Eu quero ler um texto com você para encerrar. Senhor, me ajude. Estar com Deus não torna tudo mais fácil. Se estar com Deus garantisse uma vida perfeita, Deus deixaria de ser Deus para se tornar um objeto de barganha. E cristãos deixariam de ser cristãos para se tornarem consumidores dos mais exigentes, porque nós queremos Deus como um garçom. A gente ora e nós somos imediatistas. E nós queremos que Deus traga como uma bandeja, como um garçom, o que nós pedimos. Deus não é garçom. Cristãos deixariam de ser cristãos para se tornarem os mais exigentes. Se a confiança em Deus é vital para a salvação, todo momento de tragédia é, na verdade, uma oportunidade. Jó teve uma oportunidade de reivindicar o caráter de Deus. Você entende que privilégio é esse? Jó foi o único aqui na terra que teve esse privilégio de reivindicar o caráter de Deus. Louvado seja Deus por isso. Então, todo momento de tragédia, na verdade, é uma oportunidade. Afinal, confiança não nasce quando tudo está bem e a vida segue sem sobressaltos. É quando tudo está prestes a faltar, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, faz mais sentido. O sofrimento, portanto, é uma oportunidade de exercitar aquilo de que mais carecemos desesperadamente, a confiança em Deus. Uau! Ele nos prepara para perseguições, injustiças, calúnias, guerras. A nossa visão é limitada. Ele sabe o fim desde o princípio. Ele conhece o último capítulo e o mesmo fogo que queima aquece. Ele conhecia o último capítulo da história de vida de Jó. Por isso que Deus permitiu. Tá entendendo isso? Por isso que Deus permite. Por isso Deus permite que o mal adentrasse. Porque Ele ia transformar tudo aquilo. Ele ia transformar toda aquela miséria em bênçãos sem medidas. Deixa Deus transformar a sua vida. Confia nele. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Porque Ele enxerga entre 4 paredes. Ele sabe tudo. Vamos orar? Querido Deus,
Obrigada, Senhor, por entender este livro de Jó de uma forma muito sucinta, mas entender o grande conflito. Que os nossos olhos possam ser abertos e que nós possamos nunca mais contender com o Senhor. Derrama sobre nós teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.